Olá, Pedrinho Rutes. Eu gostaria hoje de trazer algo que eu me encantei esses dias, foi falar um pouquinho sobre o Dia dos Namorados e Santo Antônio, Santo Casamenteiro. No mínimo interessante, né? Ver dia 12 dos Namorados e dia 13 Santo Antônio. Percebam, eles colaram o Dia dos Namorados à festa do Santo Casamenteiro. No mínimo interessante isso, né? Se não víssemos o tamanho da utilidade mercadológica que isso se criou. Ou seja, hoje se trabalha os namorados que seriam casados amanhã. Todo este fundamento, todo este fundamento se traz, se é que podemos dizer fundamento, São Valentim, bispo, em determinado momento o imperador romano ele entendia que, não sei de precisar a data também, mas isso não é importante, que quanto mais rapazes estivessem solteiros ou sem compromisso nenhum, mais homens ele teria no seu exército alistado. E se esses homens fossem namorados ou casassem, perderia-se isso. Então ele proibiu o casamento. E um bispo chamado Valentim, ele passou a fazer secretamente esses casamentos, enfim, e a ajudar esses casais. Acontece que ele foi descoberto e preso. E uma moça chamada Artéria o foi visitar. Ela era cega de nascença. E eles acabaram por se apaixonar mutuamente. E ocorre que, descoberto, Valentim foi decapitado. Ponto. Né? Eu não consigo entender muito o que tem isso a ver com a questão de estabelecer Dia dos Namorados. O fato do casal ter se apaixonado. Aí Santo Antônio, por que casamenteiro Santo Antônio, né? Então, basta vermos. Antônio nasceu Fernando Bulhões, filho de uma família rica em Portugal. A família desejava que ele fosse um cavaleiro. O cavaleiro, se fosse para os dias de hoje, seria como um ministro de Estado. E ele decidiu dedicar-se à ordem agostiniana, ao conhecimento, à contemplação, à vida monástica, dedicar a sua vida a Deus. E ele, por conta de tudo isso, ele acabou abrindo mão de tudo e foi viver duramente dentro de um mosteiro. Mas o duramente para ele ainda era muito bom. Quando ele conheceu alguns frades franciscanos, ele se encantou com aquilo. Ele entendeu que era aquilo que eles queriam quando ouviu que eles tinham ido ao Marrocos pregar e tinham enfrentado os mouros, enfim, e oferecido até a sua vida por amor a Cristo. E assim ele pediu para deixar a ordem agostiniana e ingressou nos franciscanos. Dono de um saber assim incrível, né? E não somente na arte religiosa, mas também em muitos conhecimentos, astrologia, matemática, retórica. Ele tentava esconder todo esse conhecimento dele até que um dia ele conheceu Francisco de Assis. E Francisco determinou a ele que ele orientasse os frades franciscanos, tornasse professor. O que fala-se da... Mas isso era uma ordem de extrema pobreza. E vejam quão dificuldade tem isso hoje. O Papa Francisco, quando escolheu o nome Francisco, ele já passou a ser julgado não somente pela sociedade capitalista, mas pela sociedade católica. E hoje já se fala, não sei, 2 meses faz que o Francisco morreu, fala-se que ele foi o pior Papa da história. Sabe? Então, o quanto o Francisco de Assis sofreu quando ele tirou a roupa em praça pública e deu pro velho Bernardone, né? Ele tem um Francesco Zeffirelli, se não me engano, um diretor, que coloca num filme o bispo tirando a casula imediatamente para cobrir o corpo nu de Francisco. E esse Francisco diz ao bispo assim, mas o senhor tem vergonha do que Deus criou? Né? Pois então, o que tem de casamenteiro Santo Antônio se ele fez uma opção de vida assim? Conta-se que ele ajudava moças pobres a arrumarem um dote para o casamento, porque elas só poderiam casar-se não numa condição de vassalagem, porque entre vassalos poderiam até se unir, mas numa condição de casamento se ela oferecesse um dote. E
E se elas não tivessem, elas não poderiam casar-se. Conta-se que uma moça o procurou e, e ele simplesmente recomendou que ela fosse até um comerciante com um bilhete e que ele desse tantas moedas de prata quanto pesasse aquele bilhete, colocado numa balança. O homem, não, tranquilo, você não vai pesar nenhuma moeda. Colocou o papel de um lado da balança e colocou moedas do outro lado. O homem, ele não sabia explicar como, ninguém sabia, que precisou 400 moedas de prata do outro fiel da balança, do outro lado, de um dos pratos da balança, para se equilibrar o peso. Aí esse comerciante entendeu que ele tinha prometido esta doação a Antônio. E era a forma como ele estava fazendo para cobrar. E, então, apenas disso se tornou que ele é santo casamenteiro, que ele ajudava moças a adquirir o dote. Santo Antônio aparece com um menino. Se diz que é o menino Jesus, que ele chegou numa estalagem, ele chegou na casa numa cidade e o dono de uma estalagem o convidou para dormir e que ele ficasse de uma forma mais confortável, ofereceu um quarto mais ao fundo. E quando de noite o dono da estalagem passava pelo quarto, viu uma luz, olhou pela fresta e esse homem ajoelhado estava com uma criança muito bela nos braços, assim, de uma forma muito carinhosa, e a criança apontou para a fresta. E o homem correu, né? E daí depois Francisco chamou o dono da estalagem e falou: olha, essa criança era Jesus, mas eu quero que o senhor guarde segredo, só conte isso após eu morrer, não conte antes. Conta-se também que essa história, isso dele aparecer como uma criança, foi que ele, por intercessão dele, uma criança recém-nascida falou para defender a honra da mãe que era questionada, em um período que ela seria assassinada se a honra dela não fosse. Aí tem-se inúmeras, a história de Antônio tem-se inúmeras assim mostras de que ele era um homem muito dado à oração, à pregação, ao serviço da ordem franciscana. Mas não teve muito a ver nada com essa associação que se faz a esse mercado religioso, enfim, que se cria, tem que comprar pizza, tem que levar no restaurante, dar flores, chocolate, e nessas aí os cacau shows da vida vão fazendo seitas e, sabe, afastando o povo verdadeiramente do seu propósito. A simplicidade do ser, acredito, do casal, a verdadeira constituição de fé, que é um ato de casamento, fica perdido por conta disso tudo. Eu entendo ser uma reflexão que se faz necessário fazermos assim, né? Até pela ordem que foi Antônio. Antônio é um homem absurdamente simples, tanto que ele escolhe esse nome exatamente para buscar a simplicidade. Aquele nome Fernando, Bulhões, Martins, não sei o quê, não lhe fazia bem. Então, tipo, que nem Capital Inicial canta Zé Ninguém, né? Uma coisa muito simples, assim, muito de Deus, muito devocional. Percebamos também este final de semana a festa de Corpus Christi, emendando feriado e gastança. Aqui em Mafra já falando de fazer festival de inverno, festival de banda católica. Banda católica, precisava você falar banda cristã. Quando você faz banda católica, você diz assim, evangélicos de outras religiões, enfim, ou que acreditam de uma outra forma, não são bem-vindos. Criminoso isso. Bom dia a todos. Beijos.